Olá, bem-vinda de volta ao meu Tricô Diário, edição recapitulação de fim de mês. Bom, primeiro eu quero agradecer toda a acolhida do último vídeo, que foi a segunda parte do vídeo que eu mostrei os meus livros de tricô. Vocês ficaram super curiosas, né, da primeira vez, e daí eu precisei editar e tudo mais, daí eu lancei a segunda parte e foi super bem acolhido, vocês curtiram pra caramba e eu fiquei muito feliz porque eu acho que é gostoso a gente poder compartilhar essas coisas, né? Livro é um negócio meio complicado da gente emprestar, a não ser que seja alguém muito próximo e tudo mais, assim, obviamente, por questões éticas, a gente não pode simplesmente botar online o que tem dentro, então assim, eu procurei mostrar de um jeito que não mostrasse a receita, né, que não desse nenhuma... Que não compartilhasse nenhuma informação sensível, mas ao mesmo tempo eu sei que é muito bom a gente olhar os livros por dentro, né, não é todo site que a gente consegue ver o que tem dentro do livro. E alguns livros são caros e são muito trabalhosos da gente comprar, trazer e tudo mais, só pra gente abrir depois e falar, não gostei tanto, né? Se bem que a maioria dos livros de tricô, quando são assim bem feitos e tal, a editora geralmente ela coloca quais são as receitas que estão no livro. Então, por exemplo, no Ravelry você consegue ver. Por exemplo, o livro da Olga Putano. No Ravelry você consegue ver todas as receitas e cada receita tem uma página exclusiva, como quando a receita é vendida individualmente. Então tem uma página inicial que você não precisa comprar para poder ver e que diz qual é o fio, quais são os tamanhos, metragem, todas as informações que você precisa saber antes de você comprar essa receita. E tem várias fotos. Então, na verdade, em muitos livros a gente até consegue ter uma ideia do que tem dentro. Mas às vezes a gente tem uma ideia do que tem dentro, mas não como, né? Se o livro é bonito, se é bem feito, se é bem diagramado, se dá para entender, se as instruções são boas, né? Então é legal quando a gente tem a oportunidade de ver assim nas mãos de outra pessoa, pelo menos pra gente poder tomar uma decisão melhor quando a gente decidir comprar, né? Bom, daí chegamos ao final do mês de julho, né? Nós estamos aí no último final de semana praticamente de julho. E olha, eu vou falar que foi um mês assim super corrido. Apesar de que eu tive uma folga com a rotina das crianças, porque daí eles estão de férias, né? E como agora é tudo adolescente, nossos horários já são completamente diferentes. Eu funciono de manhã, a gente mais ou menos se encontra na parte da tarde, aí eu vou dormir, eles tomam conta da casa de noite. Então eu mal vi meus filhos, mas pelo menos eu não fiquei por conta da rotina deles, com almoço, essas coisas. Então nesse ponto foi bom. Mas assim, todos os outros aspectos está sendo uma super correria. Porque eu inventei de fazer o chale da Copa, e daí eu tô gravando o curso de brioche, e daí a gente tá fazendo TJ, eu abri as inscrições pro clube de assinatura, então tá começando a rolar o TJ novo, e daí assim, mil coisas. Eu comecei a dar aula na novelaria, então de repente, assim, julho me atropelou. Só com coisa boa, mas assim, é um pouco uma sensação de Nossa Senhora, se eu não puser o pé no freio um pouquinho, eu vou pirar, porque é muita coisa, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Pensa que bem ou mal eu faço tudo sozinha, né? Eu gravo sozinha, eu edito sozinha, eu faço todas as peças que eu tô no TJ ou que eu tô fazendo no curso de brioche, então começa a ficar assim bastante puxado. É uma delícia, é prazeroso, mas eu preciso controlar um pouco mais a quantidade de coisas que eu coloco aí no mundo, porque tá um pouco puxado. Bom, vamos começar então falando com as coisas que eu terminei esse mês e vamos começar com o maravilhoso Cardigan Rose. Deixa eu tirar um pouco essas bolsas do caminho. Olha que lindo o meu Cardigan Rose que ficou. Eu falei para vocês, né, que eu estava experimentando uma modificação na receita, então eu fiz, é o mesmo cardigan, mesma receita da Andrea Mowry, mas eu fiz com fio, com Malabrigo Hills, essas três cores aqui são Malabrigo Hills, e essa é Malabrigo Worsted. De todo modo, são todos fio worsted. E o fio dessa receita, ele é um esporte
que deu uma rasteira na gente, porque a receita diz esporte, mas se você olhar o fio que ela usa, é um esporte da La Bien-Aimée que tem 325 metros por 100 gramas, então ele é praticamente um fingering. Então todo mundo que começou a fazer a amostra com esporte estava muito longe da atenção da receita. E não é uma receita assim muito fácil de você fazer assim de cara pela primeira vez sem segui-la. Então, assim, eu recomendei quem pudesse, eu fiz bem diferente, com um fio bem diferente, mas eu já tinha feito o meu primeiro rose, né? Então esse era a minha segunda vez com a receita. Mas eu recomendei que todo mundo usasse o mais próximo possível do recomendado para poder seguir alguma numeração, para poder acompanhar a receita com mais tranquilidade e não ficar inventando que não inventei. Eu tive que desfazer várias vezes alguns quadrantes, porque tive que acertar tamanho e tudo mais, porque esse fio que eu estou usando, ele seria o dobro de espessura de um esporte convencional. Como que ela está usando nem é esporte convencional, é fingering praticamente, então é um fio que é quase que o triplo da espessura do que ela usa na receita. Então assim, foi muita diferença, eu fiz muita adaptação, muita. Assim, quem acompanhou o TJ viu que eu mudei totalmente quantidade de pontos, quantidade de carreiras, mas eu segui a estrutura principal, claro, né? Então a questão de você de fazer por quadrantes, de você ter as tranças na manga, punhos encanelado 2x2, a barra encanelado 2x2, a lapela. Eu fiz as costuras, eu segui a receita na aparência dela geral, mas tudo que é numeração de pontos e carreiras eu fui meio que testando, inventando da minha cabeça um pouco, porque o fio que eu usei era completamente diferente. A minha mãe fez também com fios worsted, mas ela ia fazer a mesma numeração que eu, a gente tem mais ou menos o mesmo tamanho, então ela falou, você faz aí o seu e eu sigo a sua receita. Mas todas as outras meninas eu tô recomendando realmente fazer muito próximo da amostra, porque da amostra da receita, né? Porque a receita é complicadinha, ela tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu acho que se você nunca fez essa receita já de cara, enfiar o pé na jaca que nem eu fiz e mudar completamente o fio, pode ser um pouco muito, sabe? Mas enfim, deu certo. Eu cheguei a duvidar em alguns momentos. Quando eu terminei o primeiro quadrante, eu comparei com o meu rose original e falei, mas eu quero fazer uma observação. O meu rose original, eu também não prestei atenção que o fio dela era um esporte muito fino. E como está escrito esporte, eu comprei fios esporte e simplesmente fiz. Eu lembro de ter feito a amostra, mas assim, não chegou perto, muito mais perto do que essa. Mas também não foi igual. Então, o meu primeiro rose é numeração 2, é o tamanho S, mas ele eu acho que já ficou maior do que um tamanho S se usasse o fio dela com a tensão dela, porque o meu fio era um esporte verdadeiro, era um esporte de 300 metros por 100 gramas, não esse dela que é uns 325. Então, já ficou um pouco maior. E aí, eu como ia fazer uma segunda peça, eu não queria que ela fosse igual à primeira de nenhum jeito. Então, as cores eu já fiz bem diferentes, mas eu decidi que eu queria fazer ele um pouco mais justinho. Então, se você reparar, a minha peça final, ela não ficou tanto um dolmanzão grande que nem a primeira. Ela ficou mais tipo um cardigan, que é o que eu queria. É um cardigan soltinho, gostosinho e tal, mas ele não é grandão e largão que nem o primeiro, tá vendo? Ele tem menos folga na manga, tem folga, né? E aqui também o outro também é justo, a receita é assim. Mas ele ficou, de todo modo, um pouquinho menor. E eu adaptei essa receita já pensando no primeiro número. Então eu busquei chegar perto da numeração 1, que era a que eu queria fazer, só que adaptando para usar os fios grossos que eu usei. E quando eu terminei o primeiro quadrante, eu comparei com o meu rose, apesar de saber que ele ia ficar menor, ele ficou muito menor. Aí eu falei, nossa, não vai dar certo. Mas eu falei, bom, beleza, vamos fazer, qualquer coisa eu dou essa blusa. Minha irmã é bem mais magrinha que eu, menorzinha, eu falei, bom, dou pra ela, enfim, alguém vai, né, eu preciso terminar, não posso ficar parando e fazendo 1000 vezes, porque tava rolando um TJ, né, tinha que filmar, editar, e no final das contas, deu super certo, ficou exatamente do jeito que eu queria, mais justinha, mais ajustadinha, mas ao mesmo tempo que serve, que fica ótimo, e eu tô muito feliz. Então, Lu, desculpa, mas não vai ser dessa vez que você vai ganhar esse cardigan. Quem sabe mais pra frente, mas agora eu vou usar ele bastante, que eu tô muito feliz com ele. E a segunda coisa que eu terminei foi o chale da Copa. Que eu fiz, bom, vocês foram acompanhando, né? Eu fiz toda uma sequência de vídeos pra mostrar o começo, meio, final dele e tal. E aí,
eu terminei antes da final, que era o propósito, né? O propósito era terminar antes que acabasse a Copa. Eu terminei, mas no final das contas não deu certo para a Argentina, que era o que eu estava torcendo, e foi o que eu fiz, né? Então, aqui está o meu chale. Aqui tem os times das oitavas de final, que foram para as quartas. Depois os times que foram para a semifinal. Aqui não parece, mas aqui tem duas cores. Acho que no vídeo talvez dê para ver, mas é muito sutil. Aqui são dois times, aqui é a Inglaterra, aqui é a Argentina. Daí aqui são os que foram para a final. E aí eu tinha achado que ia dar Argentina, então o que acontece essa era a minha cor para a Argentina. E daí, como é que eu ia separar o que era semifinal, que eram esses dois aqui, do que era final, se eu achava que era o mesmo time e se eu continuasse o ponto ia ser tudo igual. Então eu troquei o ponto e eu fiz esse ponto que chama Feather and Fan em inglês, é uma adaptação do Feather and Fan, é um ponto rendado. E aí fiz e terminei a tempo e tudo muito legal e no final das contas não adiantou nada porque a Argentina não ganhou. Então eu podia ter continuado a fazer cordão, ter feito cordão rosa aqui, mas enfim, essa foi parte da brincadeira. A brincadeira não era a gente fazer o time que ganhasse, era fazer o que a gente achava que ia ganhar, né? Então por isso que eu comecei falando que era o chale bolão, era a aposta que a gente estava fazendo. Eu acertei vários dos meus palpites ao longo do chale, mas alguns eu errei e errei o finalista, mas tudo bem. O bom é que ficou divertido, no final eu gostei, achei que ficou super bonito. Eu fiz ele com o fio 0333 da cooperativa da Cotegal, que é um fio de espessura esporte, e aí eu fiz as cores em mohair, eu tinha um monte de mohair aí, então eu fui trocando as cores do mohair. E aí no final ficou um chalão, né, ó, ficou um chale enorme. Adorei ele, super gostosinho, super quentinho. E, bom, tá aí para marcar esse evento divertido que foi a Copa do Mundo de 2026. Daí, o que eu tenho nas agulhas para mostrar para vocês? Eu tenho o meu Candyland, que eu já mostrei para vocês, que é uma blusa, um suéter da Olga Putano, que tá no livro dela, né, no Field Notes. E eu progredi um pouco, mas não muito, porque esse daqui eu tô fazendo para mim, né, por prazer. Só que daí não tá dando muito tempo de fazer as coisas, né? Então... Mas, ó, eu fiz bastante já, quer ver? Eu tô fazendo agora, ó, eu terminei as costas. Então, as costas são aqui. Ela faz uma modelagem pro pescoço, uma pequena modelagem aqui pra gola. E aí, agora eu tô subindo a frente. E a frente vai ter, obviamente, uma modelagem pra gola mais contundente, né? Vamos dizer, mais acentuada. Mas depois é só terminar a frente, então falta um pouquinho, a gente costura e daí eu vou fazer, e aí eu vou levantar as mangas, né? Então as mangas têm essa abertura aqui, aí eu levanto as mangas e depois faço a gola. Então assim, tá eu diria mais de 50%, eu acho. Aí, no fim de semana da final da Copa do Mundo, eu fui para Gonçalves para assistir a final com meu marido, que é argentino. E aí eu levei esse trabalho, porque eu falei, que bom, eu termino o chale e aí eu tenho uns dias aí, um dia na verdade, para fazer um pouco do meu trabalho. Fiz, sei lá, 3 carreiras e acabou o fio. E quem disse que eu lembrei de levar outro novelo? Aí ele ficou praticamente parado e daí eu enovelei outro, mas eu não tive tempo de começar ainda. Então eu novelei, mas ele não tá acoplado ao meu trabalho, né? Mas enfim, a vida é assim. Esse suéter vai ficar pronto provavelmente no verão e daí provavelmente eu só vou usar ele no inverno que vem, né? Mas faz parte, vai. Fiz várias outras peças, então frio eu não vou passar, certo? Então tá tudo bem. Aí, olha que coisa engraçada. Fui para Gonçalves, eu fui no sábado, depois da minha aula da novelaria. A final foi domingo e voltei segunda-feira de manhã para São Paulo. Mas eu sempre levo mais de um projeto, porque é aqueles momentos em que as coisas vão acabando e tudo mais, então eu sabia. Então eu levei 3 projetos. Eu levei o chale da Copa, que eu terminei. Boa. Aí eu levei o Cozy Classic Raglan, que a gente está fazendo no clube de assinatura, que eu já vou falar mais dele, mas eu não estava contente com o fio que eu tava usando. E daí eu ia continuá-lo, mas eu fiquei meio na dúvida, falei, não sei. Aí eu comecei a trabalhar no Candyland, então eu levei esses 3, né? O chale da Copa, o Cozy Classic Raglan e o Candyland.
O cozy eu deixei de lado, o chalho eu terminei e falei, bom, então eu vou fazer o Candyland. E aí, como eu contei pra vocês, acabou o fio. Aí eu falei, poxa vida, mas eu não quero continuar o Candyland, porque eu tenho quase certeza que eu vou... Eu não quero continuar o Cozy Classic Raglan com esse fio, porque eu tenho quase certeza que eu vou desmanchar. Então eu não quero ficar trabalhando num negócio que eu sei que eu vou desmanchar. A sorte é que eu tenho tido muita dificuldade de ir para a novelaria dar minhas aulas e não voltar com fios. Eu prometo que eu vou parar, mas tava muito difícil. E eu encontrei 2 fios do Malabrigo Rios que eu me apaixonei e eu levei. E aí eu levei na meada, né? Levei porque eu fui direto da novelaria para lá, só por isso que estava comigo. E daí eu falei, então eu já sei, então eu vou enovelar à mão, porque lá não tem meadeira e enovelador, né? Na casa do meu marido, fica tudo aqui em casa. Falei, bom, então eu vou enovelar à mão e vou vou inventar alguma coisa. E foi o que eu fiz. Então eu fiz 2 novelitos que eu vou te falar que ficaram bem bonitinhos, viu? Isso aqui foi enovelado à mão. Essa cor chama Magnólias e essa cor chama Cielo e Tierra. Os 2 são Malabrigo Rios, né, como eu falei. E aí eu inventei esse chalezinho que eu tô fazendo aqui bem devagarzinho, um chalezinho com um pontinho deslizado e intercalando cordão e meia. E aí fiquei fazendo enquanto assistia o jogo, fiquei fazendo depois. Ele é super viciante de fazer. E eu amo Malabrigo Rios, amo trabalhar com Malabrigo Rios. Então, tipo, é gostoso, não só o padrão é gostoso, mas assim, mexer nesse fio é gostoso, sabe? Mas aí é isso, fiz um montão, como você pode ver. Na verdade, eu fiz um pedação. Eu ia fazer de novo um que eu já fiz, que eu já mostrei pra vocês, que chama Night Shift Shawl. É Night Shift? Acho que é. Da Andrea Mowry, que eu fiz com fio DK da Fios da Fazenda. Que eu fiz com uma cor de fundo e um daqueles kits de degradês que eles têm, do rosa escuro pro rosa claro. E aí eu fiz ele alternando. Daí eu ia fazer esse mesmo chale de novo, só que só com 2 cores em vez de degradê, né? Mas eu falei, mas eu não sei se eu quero fazer de novo esse chale. Eu gostei dele, ele é legal, eu uso o meu, mas eu não sei se eu quero ter outro igual, sabe? Tem tantas coisas pra fazer. E daí eu tive a ideia desse chale e daí eu falei, então vamos desenhar um, né? Então eu fiquei desenhando. Aí então eu fiz um pedação do outro, desmanchei e daí fiz esse pedação já e vou continuar a fazer quando eu tiver tempo. Mas por enquanto ele tá engavetado um pouquinho porque, né? Prioridades, tem outras prioridades na frente. Aí, a gente tá fazendo, então, como eu falei, eu abri o meu clube de assinatura, chama Tricô 2.0, um monte de gente entrou, eu tô super feliz, gente, eu não fiz nenhum anúncio pago, sabe? Tipo, anúncio, sei lá, no Facebook, no Instagram, essas coisas, pra atrair pessoas que não me conhecem, né? Que é sempre legal a gente fazer isso, porque a gente vive assim no nosso cercadinho, mas às vezes é legal a gente atingir pessoas que não chegaram até a gente, né? De algum jeito mais orgânico, vamos dizer. Mas eu nem fiz anúncio ainda e já tem um montão de gente no clube. Então, assim, de novo eu quero agradecer muito a participação de vocês, porque tá sendo super divertido, eu tô muito feliz com a acolhida. E a gente já começou o primeiro TJ. E aí, como eu falei, o primeiro TJ é o Cozy Classic Raglan, uma receita da Jessie May Designs, que é um raglan top-down, de cima para baixo, super simples, sem textura de ponto, sem nada muito diferente, mas a receita dela é uma receita super completa. Por isso que eu queria fazer. É uma receita em que ela explica modificações na gola, ela explica como aumentar a sua pala se você terminar o raglan e você achar que não está longo o suficiente quanto você quer, como aumentar a abertura das suas mangas. Ela dá umas 3 variações de mangas diferentes que você pode fazer. Aí o corpo, mesma coisa, umas 3 variações de corpo modelado, corpo sem modelar, reto. E além do que, como é uma receita simples, vamos dizer, né? Não tem ponto trabalhado nem nada, você pode inventar o que você quiser. Você pode fazer ele listrado, ela dá na receita também sugestão de como mesclar fio para você fazer, por exemplo, um degradê como se fosse assim. Você pode fazer textura se você quiser. É uma tela em branco para brincar, sabe? Então eu achei que era uma receita muito legal pra gente fazer em grupo, porque daí provavelmente cada uma vai querer fazer de um jeito diferente e tudo mais. Aí eu tava usando um fio esporte da Tecerlan, da Sônia, que é lindo, mas ele é muito, muito, muito mesclado. E eu tava achando, pra mim era muita cor junta, eu não sei se eu tava feliz com ele, sabe? A cor é linda, mas eu não sei se eu tava curtindo naquela receita. Daí eu desfiz e recomecei
com o Bossa Nova, que eu comprei porque falaram que estava acabando, que não ia ter mais e não sei o que, eu me desesperei e comprei essa cor linda que chama Luar. É um mescla de azuis, tá vendo? Azul bem escuro com turquesa, ele é muito bonito. E aí ontem eu recomecei, então eu fiz a gola e agora eu tô na parte em que eu já separei os raglans, marquei os raglans e agora eu vou fazer as carreiras encurtadas e aí vou começar o raglan mesmo, a pala, né? E eu tô curtindo bem mais, é uma cor que eu vou usar mais, porque ele é mesclado, mas ele é um mesclado mais do mesmo tom, sabe? Eu acho mais fácil de usar, de vestir uma blusa que tá meio que dentro do mesmo espectro do que uma coisa que tem muitas cores diferentes, assim, sabe? Então eu tô mais feliz com esse, então eu vou fazer ele com Bossa Nova. Mas o fio da Tecerlã já tem uma receita que eu quero fazer, que como eu falei, prioridades, não vai entrar agora na fila, tem um monte de coisa para fazer, mas eu já tenho uma ideia de um que eu acho que vai ficar muito bonito com essa mescla toda colorida. E aí, falando de cores, e cores, e cores, e cores, eu postei ontem no Instagram a minha mesa olhada vista de cima, assim, que eu falei que eu estava separando os fios para o próximo TJ. Então, se você me acompanha já há um tempo, você sabe que no começo do ano eu fiz uma parceria com a minha amiga Inês, do Café da Gaivota, que mora em Portugal, e a gente fez o primeiro TJ Luso brasileiro, em que a gente fez a blusa Ela, uma receita da designer portuguesa Filipa Nionoy, Filipa Carneiro, e que é uma blusa que tem uma pala toda rendada, é linda, e a gente pôde fazer duas variações. Então teve gente que fez ela de manga longa para inverno, e eu fiz camiseta, por exemplo, fiz com fio de algodão e fiz para verão. E foi super divertido. E daí a gente tinha combinado que a gente ia fazer um outro TJ Luso brasileiro, que vai começar agora, em agosto. Então é o segundo TJ Luso brasileiro, e dessa vez a gente vai fazer um chale. A gente pensou o seguinte, primeiro uma receita que a própria Inês queria fazer, e daí ela falou, vamos fazer? Eu falei, vamos, nós duas, numa boa. Depois a gente pensou e falou, por que a gente não faz ele no TJ Luso brasileiro, né? É uma receita do Steven West, mas é uma receita que é das mais fáceis do Steven West. Então o que a gente pensou? Muita gente tem vontade de fazer os chales do Steven West, mas muita gente tem medo de começar. Porque os chales dele parecem muito complexos. Tem renda, tem brioche, tem mudança de cor, tem pipoca, tem, enfim, milhares de coisas. E muita gente fica meio intimidada com essa quantidade de variação, de informação. Então tem muita gente que não começa nenhum chale, mas fala, mas eu queria tanto fazer. Então a gente pensou, poxa vida, não é uma boa ideia a gente fazer esse chale, que é um chale simples, introduz a ideia dele, né? Introduz ao mundo do Steven West, percebe que não era um bicho de 7 cabeças e quem sabe o pessoal não se anima para fazer o próximo MCAL, que vai começar agora em outubro, né? Então é isso, a gente decidiu e a gente vai fazer o chale que chama-se Vertices Unite. É um chale triangular, só que ele é feito de forma modular. Ele é todo dividido em setores, ele tem 6 setores e cada setor é trabalhado num sentido e de um jeito. Tudo com cordão, que você pode mudar se você quiser, mas é tudo cordão, então não tem brioche, não tem renda, não tem nada de diferente. Mas algumas seções você vai intercalar 2 cores e algumas você vai fazer uma cor só. E você pode brincar. Então se você entra na receita, você vê que ele usou 5 cores na versão que está lá na receita. Mas também é outra coisa que a gente tinha gostado, eu e a Inês, da ideia. É de você não comprar fios para esse chale, é de você usar os seus restos. Porque o que acontece é que se você tricota muito, você começa a ver que muitas vezes você usa meio novelo, 1/3 de um novelo, 1/4 de um novelo, às vezes para terminar uma peça, por exemplo, acaba sobrando um monte. E a gente nunca tem o que fazer com isso, porque não é uma meada inteira. Então não dá para fazer, por exemplo, um chale de uma meada só. Mas ao mesmo tempo é muito para jogar fora, sabe? Não tô falando daquelas micro bolinhas, tô falando de quase que um novelo inteiro, né? Então você acaba acumulando muito desses novelos começados. E esse é um bom chale para a gente brincar com esses novelos. Por quê? Porque apesar dele indicar 5 cores, como são 6 setores diferentes e 3 desses setores você usa 2 cores, você pode usar a rigor até 9 cores diferentes. Aliás, é exatamente o que eu estou fazendo. Eu vou usar 9 cores diferentes. Então cada setor meu vai ter uma cor diferente e nos 3 setores que tem 2 cores, são 2 cores que eu não usei em nenhum outro setor. Então eu estou usando 9 cores. Mas de novelos que eu já tinha. Não estou comprando nenhum novelo e nenhum novelo é novo.
por mais que já tivesse aqui no meu estoque, nenhum deles é novo. Eu estou usando só os que estão começados. Então ontem eu tirei essa foto, mostrei todos os que eu tinha e aí fiz aí um quebra-cabeça com a minha cabeça pensando o seguinte: ele dá na receita a quantidade que ele usa para cada cor. Então ele usou 5 cores e ele diz o quanto que ele usou em termos de gramas e em termos de metros para cada uma das 5 cores. Só que eu estou usando 9 cores, então eu tinha que pensar, e ele não dá a quantidade de metros para cada setor, ele dá a quantidade total de cada cor. Então, por exemplo, tem a cor A, você vai usar ela num setor e em outro setor, e ele dá só o total, então eu não sei quanto que usou em cada um desses setores. Então eu tive que fazer meio que um quebra-cabeça, não tá exato, mas eu sei que vai sobrar, porque eu tenho mais do que eu imagino que precise, né? Mas enfim, então eu tive que pesar, eu escolhi cores, aí tive que pesar para ver se ia dar para fazer, né? E tudo é um pouco no chute, mas enfim, fiz lá as contas e optei pelas minhas cores. Então eu vou mostrar para vocês assim muito rapidamente, mas eu vou fazer. Esses dois aqui vão no mesmo setor, numa mesma seção, e os dois são o Rocio da Fios da Fazenda, que é o fio que é lã com seda. Esse daqui, se não me engano, chama forró, acho que é. E esse daqui eu não lembro como chama. Não, aconchego? Não, não é. Mas enfim, são duas cores que eu usei no meu chale do Steven West, que chama Geo Gradient. Eu fiz só com essas duas cores e um mohair verde. Ficou super bonito. E aí, então, eles vão juntos numa das sessões. Aí a outra sessão são essas duas cores, que são fios completamente diferentes. Esse escuro aqui também é o Rocio da Fios da Fazenda, que é lã com seda, que eu acabei de usar na minha misurina que eu fiz de lã. E esse daqui, turquesa, chama Cashmerino da La Bien-Aimée, que eu usei num chale do Steven West também, que chama The Doodler, e sobrou esse montão aqui, ó. E eu achei que eles ficavam lindos juntos, então eu vou usar os dois também num outro setor. E juntos também vão esses dois aqui, que se chamam Sura, da Budetex. É um fio argentino, 100% lã, 100% lã merino. Curiosamente, eu também usei essas duas cores num chale também do Steven West, que chama Starflake. Ele só tem duas cores, esse chale, e eu usei essas duas cores. E sobrou um montão, tá vendo? Então eles vão juntos num outro setor. Aí os que vão sozinhos são esse daqui que é lindo, que se não me engano, ele é um malabrigo, que se não me engano é... Ai, Fê, como chama? É o sussurro? Não, não é o sussurro. Ai, esqueci. Arroio, acho que é o arroio. E eu não sei qual é a coloração dele. Mas esse daqui é um fio que a Fê, minha amiga, fez, a Fê da Coisinhas da P, ela fez um colete para mim de amigo secreto. Eu mostrei aqui também, que a gente ganhou no começo desse ano. Que o nosso amigo secreto foi, né, a gente se presenteou em fevereiro. E aí ela me deu os restos de novelo que ela tinha. E olha quanto que tem. Tem esse e tem mais um ainda. Então esse daqui vai ser um setor sozinho. Aí outro setor sozinho vai ser esse daqui, que é um Sur da Fios da Fazenda. O Sur é um fio 100% merino, que é desses que é de um cabo só, com pouca torção. Ele é bem fininho, ele é mais fininho que um fingering. O novelo, a meada dele vem 500 metros em 100 gramas, mas assim, tá próximo do fingering, então vai ficar legal, o chale vai ter várias texturas diferentes, né? E esse daqui, esse daqui eu não vou saber como chama, mas isso daqui é um fio que chama Merino Singles, a base, né? Merino Singles da Life in the Long Grass, que eu usei para fazer o chale Briochelicious da Andrea Maury. E eu não me lembro como chama a cor. Pode ser porcelain, se não me engano, que é porcelana, não tenho certeza. Mas sobrou um montão também, então ele vai ficar sozinho. Então essas são as cores que eu vou fazer o meu Vertices Unite. Aí você vai poder acompanhar, lembrando que o TJ Luso Brasileiro é um TJ 100% gratuito, que vai rolar pelo YouTube, tá? A gente vai fazer como a gente fez da outra vez, a gente vai fazer encontros, provavelmente a cada 2 semanas, vamos ver ainda, ou mensais. E aí a gente vai conversar sobre a receita, mas esse não tem vídeo de passo a passo nem nada, porque é uma receita paga, eu não posso mostrar nem um pedaço da receita e nem nada.
Mas é uma receita fácil de fazer, então a gente vai conversar sobre ela e conversando você vai ver que você vai tirar de letra. É o que eu falei, ele tem só cordão. O único ponto que tem é cordão. Só que a única coisa é que ele é modular. Então você vai ter que levantar ponto de um lado, levantar do outro para ir encaixando conforme você vai fazendo, sabe? Mas se você já fez alguma peça modular, é isso. É o pequeno macete de trabalhar com tricô modular. Mas não tem muito segredo, é super fácil de acompanhar. Então a única coisa que você precisa para acompanhar é comprar a receita. Comprar a receita do Steven West lá no Ravelry ou no site dele, chama Vertices Unite, eu vou deixar aqui embaixo o link. E aí comprando a receita, pronto, você já está participando, tá? E ela vai ter um tempo de duração, claro, porque né, a gente tem que encerrar em algum momento, mas você faz no seu tempo. A gente tem um grupo de WhatsApp para o TJ Luso Brasileiro, a gente vai usar o mesmo que a gente usou para ela. Então, se você participou do TJ Luso Brasileiro da primeira vez, que foi da blusa ela, é o mesmo WhatsApp que a gente vai usar. E nesse WhatsApp você pode continuar a tirar dúvida, perguntar, mostrar seu progresso. Então, a gente vai terminar aí num determinado tempo, mas você pode fazer, acabar o ano que vem, no outro ano, quando você quiser. E a gente vai estar lá para bater papo sobre a receita conforme você for fazendo, tá bom? E aí a última coisa que eu tenho nas agulhas, mas que também está um pouco parada, mas eu quis mostrar porque eu acho muito linda, mas também está um pouco parada porque é o que eu falei, não é prioridade. As coisas que são para mim, ou receitas que eu quero depois lançar, elas vão ter o tempo que elas tiverem, porque não dá, né? Como eu falei, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Parece que dá, mas não dá. E isso daqui aconteceu a mesma coisa, que eu já falei que não vai acontecer mais, eu espero. Não vai acontecer mais, a gente precisa aprender, né? A gente tem que amadurecer em algum momento. Faz só um mês que eu tô dando aula na novelaria, então é o tempo que a gente precisa se ajustar. Mas também foi isso, eu fui um dia dar aula na novelaria e esses novelos pularam dentro da minha bolsa. Eu paguei por eles, obviamente, mas eles pularam dentro da minha bolsa, então eu não pude recusar. Mas na verdade eu já tinha me apaixonado por eles antes. Que são 3 cores de Malabrigo Sock. Esse é um fio que é 100% merino. Essa cor aqui você já viu eu usar. Eu fiz a minha ranúnculos inteira com ela, esse rosa. Chama Light of Love. Aí essas 2 outras cores eu não lembro como chama, mas esse é um mesclado que tem rosas e turquesa. Turquesa não, esse verde água, né? E esse é o verde água puro. E eu tô fazendo um chale em brioche com essas 3 cores. Mas ele tá no comecinho. Então a ideia é fazer ele todo em verdinho, depois o verdinho com a mescla, depois o mescla com rosa e depois o rosa. Ele tá ficando super macio, super gostoso, assim, morro de vontade de ficar fazendo, mas é o que eu falei, tá longe na lista de prioridades, então eu quis mostrar pra vocês só porque eu tô empolgada com ele, mas assim, não vai rolar tão cedo, obviamente, porque, né, faltam mãos. Acho que foi ontem que meu filho perguntou assim, ele falou assim, mãe, das criações que a gente pode fazer no ChatGPT, ou nessas IAs que fazem desenhos, então, por exemplo, uma pessoa com o pé na cabeça, sei lá. Ele falou, qual dessas criações você gostaria de transpor para a vida real? A minha primeira resposta foi nenhuma, né, pelo amor de Deus. Aí eu falei, não, já sei, eu com 6 braços, esse eu ia querer. Se pudesse falar ChatGPT, me faz, não uma imagem minha, eu de verdade, com 6 braços. Aí eu ia gostar. Porque você imagina, eu ia poder tricotar 3 vezes mais rápido, né? Ia ser ótimo, eu ia estar falando com vocês, um par tá mostrando, o outro par tá fazendo um, outro par tá fazendo o outro. Ai, a gente pode sonhar, né? Mas enfim, é isso. Fora isso, eu tô terminando de gravar o curso de brioche, falta pouco. Daí eu tenho que dar os retoques finais, então provavelmente eu só vou abrir as inscrições em agosto, começo de agosto. Tomara, começo de agosto. Ou finalzinho de julho, vamos ver como é que eu vou correr, mas na verdade julho acabou praticamente, né? Tem uma semana só, eu não sei se vai dar tempo, mas tá acabando. Daí eu vou anunciar aqui, vou anunciar em todos os lugares, já me perguntaram, quando você fizer o curso de brioche, quando você lançar, me avisa, eu vou avisar todo mundo, pode ficar bem tranquila. Tá sendo um curso super completo, esse vai ser o curso 1, que chama Brioche Básico. Depois a minha ideia é fazer outros complementares, então assim, para você ir aprendendo bem passo a passo, bem gostoso, bem tranquilo, para você adquirir segurança no brioche. Porque eu acho que isso é uma coisa importante, né? Uma coisa é você aprender uma técnica, mas outra é você se sentir confiante nele, né? Alguém falou para mim, mas você faz brioche sem olhar?
Sim, mas há quanto tempo eu faço brioche, né? Então, assim, pra mim é tipo, sei lá, caminhar. Nossa, você caminha sem ficar segurando em tudo? Você caminha desde que você nasceu, né? Eu não faço brioche desde que eu nasci, é claro, mas assim, eu faço muito e faço há muito tempo. Então, ficou uma coisa tranquila. E isso vai acontecer com você também. É só você trabalhar e ter bastante confiança no que você está fazendo. E para ter confiança, eu acho que você tem que ter uma boa aula, uma boa explicação, fazer de pouquinho, para você se sentir segura para ir para as próximas etapas, né? Então essa é a minha ideia. Então pode deixar que eu aviso todo mundo, mas o curso está super legal, vai ter uns projetinhos para a gente fazer, né? Então não é só explicação, vai ter um propósito para você treinar e terminar e tudo mais. E é isso. Então, e daí depois para o semestre que vem, então a gente tem dentro do clube, como eu já falei, estamos fazendo o TJ do Cozy Classic Raglan, que vai ser julho e agosto. Aí setembro, outubro, a gente vai fazer o Sabella, da Isabel Kramer, que é uma blusa também toda em jersey, né, toda em malha, listrada, que tem uma construção de ombro super legal, super interessante, e feita também de modo top-down, na circular. E aí, em novembro, dezembro, a gente vai fazer o Lila Top da Kadri, que é uma regatinha também simples e bem versátil, dá para fazer vários pontos, dá para fazer listrada, dá para fazer mesclada, e para a gente celebrar a volta do calor, né, novembro, dezembro, a gente já vai fazer peças mais leves. Daí a ideia no clube é que mais pro fim do ano eu abra para vocês me ajudarem a escolher os próximos TJs do ano que vem. Então eu vou pôr algumas sugestões, vou fazer votação, porque eu acho que o gostoso do clube é isso, né? Não é só a gente fazer peças juntos, mas é a gente também escolher, né? O que cada uma quer fazer. Claro, a gente tem que ser democrática, não dá para cada uma escolher um. Mas eu vou botar a votação para vocês e aí a gente vê o que a maioria decide, que eu acho que é uma ideia muito legal. E fora isso, além do lançamento também do curso de brioche, o próximo TJ de assessoria paga, esses TJs que são fora do clube, vai ser o Take Your Time, que é um cardigan da Jorge Locatelli, todo feito em brioche. Todo não, minto. Ele é brioche com cordão. E eu fui tester dessa receita no ano passado e adorei. É um cardigan que eu uso bastante, também super gostoso. E feito com fios fingering. E daí o que eu pensei foi isso, as pessoas vão ter comprado o curso de brioche, vão estar praticando e vai estar todo mundo apto a fazer essa receita, né? Então esse vai ser o próximo TJ de assessoria extra, vai ser o Take Your Time. Aí eu preciso pensar o que vai ter além desse pro resto do ano, mas aí uma coisa de cada vez, né? Já tem bastante coisa, eu acho, né? Planejada, dá pra gente esperar um pouquinho. Então é isso, gente. Esse foi o meu mês de julho, essa loucura toda. Tô amando dar aulas na novelaria. Quem quiser, já sabe, é só escrever lá para eles pelo WhatsApp ou pelo telefone, falar com elas e marcar. Dá para fazer aula avulsa, não precisa fazer o pacote mensal, mas dá para fazer o pacote mensal, que acaba ficando um pouco mais em conta. E tá sendo super divertido, tô amando minhas alunas, tô amando esses sábados de manhã lá na novelaria. Tá sendo muito gostoso. E vamos ver o que mais que vai vir por aí nesse quesito, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma boa semana, um bom domingo e até o próximo Tricô Diário.